Boa noite a todos, todas. Obrigado aí pela sua conexão, oportunidade que a gente tem nessa noite, mais uma vez, de fazer uma grande corrente de oração em nome das pessoas que estão aí passando por situações muito complicadas. No meio dessa pandemia, há aqueles que estão isolados e protegidos, mas tem gente que precisa trabalhar, tem gente que atende aí aos serviços essenciais, ou está no fronte da luta, dentro dos hospitais trabalhando. Existe gente que tem familiar internado, há quem tenha perdido pessoas para essa doença, e tem gente lutando, não é? Às vezes isolado dentro de casa da sua família, que já é sem dúvida nenhuma um problemão. Agravado a questão do coronavírus, gente que já tem depressão, síndrome do pânico, ansiedade, que já estava estressado, que já estava no limite, não é? Que teve seus sintomas agravados por causa disso tudo. Então a gente é sensível a isso. Uma outra coisa que nos tem levado à oração é a necessidade de muitos de nós precisarmos nos reinventar no meio dessa crise financeira instalada por conta dessa pandemia. Então tem muita gente que está precisando tomar decisão, mudar, enfim, tanta coisa. E a gente precisa sim orar para que haja criatividade, coragem, para a gente ultrapassar, clamar pelo nosso país também, para que as coisas entrem no eixo. Infelizmente,
no nosso país a gente não está lutando só contra uma doença. Tem uma série de situações que estão acontecendo e a gente precisa se envolver, não é, com cada uma dessas questões em oração também. Então eu te convido nesse momento a você fechar teus olhos e caso você tenha aí algum motivo de oração, você pode colocar nos comentários, se for aí, algo que não seja constrangedor para você. Se quiser, você pode colocar em privado, depois a gente vai estar orando. Ontem eu disse algo que eu queria repetir hoje. A gente cita o nome das pessoas numa oração, não é para Deus tomar conhecimento do nome delas, porque Deus já as conhece. Somos nós quem não podemos esquecer o nome das pessoas num apelo à compaixão e a gente não se tornar indiferente. Nós não acreditamos que apenas um número de pessoas está morrendo. Nós acreditamos que seres humanos estão deixando a convivência conosco nessa terra por causa de uma doença, por causa até mesmo das limitações estruturais que a gente tem para lidar com essa pandemia. Então, é importante que a gente não deixe de ser humano nesse momento e perceba que poderia morrer apenas uma pessoa. Durante toda essa pandemia poderia morrer no Brasil apenas uma pessoa. Mas imagine que fosse uma pessoa da sua casa. Para você seria uma perda irreparável. Então essa pandemia ela pede uma compaixão muito grande, a gente está se envolvendo com o que está acontecendo, não apenas por nós, mas por todos. Não é um por todos e todos por um, não tem jeito de ser diferente do que isso. A gente precisa disso e nós estamos aqui para reforçar o nosso lado espiritual para lidar com tudo isso. A Simone está aqui fazendo um pedido pelo Marcelo, esposo dela, e ele continua com reações, né, às infusões que estão sendo feitas do tratamento que ele começou a fazer. Nós vamos orar por ele também, tá bom? Se eu me esquecer de alguém na oração, você coloca no comentário, que é para a gente não deixar perdido os pedidos que estão sendo feitos, tá bom? E se tiver alguma notícia para dar, passa para a gente, como a Simone está fazendo aqui, que a gente quer poder acompanhar a evolução de cada uma das nossas orações para saber, né, como é que estão as situações e reforçar ou com certeza comemorar as melhoras, tá bom? Vamos orar. Pai, quero colocar diante do Senhor a vida de cada um de nós que estamos passando por essa pandemia, uns com mais dificuldades do que outros. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a virar essa página o quanto antes na humanidade, no nosso país, dentro da nossa casa, que o Senhor nos ajude a passar por isso, não sem extrair as lições desse tempo que são necessárias, que a gente possa aprender o que precisa ser compreendido nesse tempo para que a gente possa andar para frente, para que a gente possa evoluir, amadurecer e crescer. Que o Senhor direcione cada um de nós, financeiramente falando, está tão difícil para tanta gente, que o Senhor nos leve à criatividade, à coragem de enfrentarmos, dando oportunidades, alternativas para essa situação, para que a gente possa ultrapassá-la. Que ninguém precise passar fome, que haja um mover de solidariedade que nos leve, cada um, dentro daquilo que pode fazer, ajudar a quem pode menos. Sensibiliza, Pai, aqueles que têm mais a ajudarem aqueles que têm menos, num mover que não permita que ninguém fique sem. Ó Pai, que possamos levar uma vida digna e que possamos construir cada dia mais uma comunidade que se ajude, que tenha compaixão uns dos outros. Nós oramos, Pai, pelo Arthur, que está com Covid, parente da Andréia. Nós queremos continuar orando pelo Sérgio, que está internado, numa situação complicada. Já houve uma melhora. Nós queremos o teu filho fora do hospital. Como é difícil para a família ter um familiar internado, distante ali do convívio. Pai, nós oramos também pela vida da Laurinha, que está com síndrome do pânico, com apenas 12 anos, precisando ser medicada, tendo crises repetidas, todo dia tendo crise. Ó Pai, aplaca essa síndrome. Ó
Pai, visita todo aquela que estão lutando aí com depressão, talvez agravado nos seus sintomas por causa dessa pandemia. Gente que estava estressada, que já estava no limite, veio mais essa onda perversa, né, de doença, de isolamento, implicando em tantas coisas na nossa sociedade. Nós queremos apresentar diante do Senhor a vida do Marcelo. Ele iniciou esse tratamento, foi uma vitória frente às dores que ele estava sentindo, mas agora tem vindo as reações. Que o Senhor o ajude a passar por esse momento difícil, que o teu filho ele seja abençoado por ti, no meio disso tudo ele possa experimentar crescimento, renovo, fortalecimento. Abençoa sua casa, sua esposa Simone. Nós oramos, Pai, também para que o Senhor ajude a vida do Rodrigo, naquilo que ele está lidando, de tratar, que o Senhor nos dê um testemunho poderoso para contar acerca do teu filho, do teu servo. Oramos também pela mãe dele. Queremos apresentar diante do Senhor também todas as famílias que perderam alguém para essa doença ou por causa de uma outra doença, no momento que é tão difícil se internar num hospital. Ó Pai, que o Espírito Santo traga consolo, que haja um grande mover de cura nesse país, em todas as áreas, que haja um grande mover que conduza e reconduza pessoas ao caminho de Jesus, o caminho da fé em Jesus, que possamos ver filhos que estão distantes se reconciliarem, famílias se reestruturarem, que haja grande mover de renovo no meio disso tudo e depois que tudo isso passar, possamos estar ainda mais aprofundados naquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um de nós. É assim que nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Volto a fazer um apelo para que a gente se apegue cada vez mais à oração. Não tem como a gente prescindir dessa oportunidade, dessa faculdade que temos como recurso para a gente, né, que é orar, que a gente não pare de orar. Isso vai nos fazer um bem enorme e é uma maneira da gente contribuir para que todos possamos ultrapassar esse momento tão difícil. Bom, já colocamos aqui nos comentários, a Alice já comentou o texto de hoje, eu quero continuar a falar sobre paciência. Nós estamos tendo que ter paciência e a terceira ministração que a gente vai fazer sobre paciência, eu estou dividindo, estou diluindo os pontos para que a gente possa falar com profundidade e meditar com calma, sem pressa, sobre esse assunto. Eu entendo que a pandemia pede uma paciência que nós não tínhamos estocada em nós. Por quê? Nunca antes passamos por uma pandemia, então é uma situação nova para todo mundo. Então, sabendo que a gente precisa de mais paciência, eu quero mais uma vez falar sobre esse assunto. E o texto é esse que está aí no comentário, Provérbios 16, 32, uma base, né, para a gente apresentar os pontos aqui que a gente destacou. O texto diz assim: é melhor ser paciente que valentão. Estou lendo na versão da Bíblia a Mensagem. É melhor saber se controlar que conquistar uma cidade. Pai, nós oramos mais uma vez, pedindo que o Senhor aplique a revelação da Tua Palavra ao nosso coração. Que seja derramada sobre nós a porção que o Senhor tem como propósito para o nosso coração, para a nossa vida. Que a Tua Palavra possa estar cumprindo o propósito para o qual ela está sendo enviada a cada um de nós. Que a nossa conexão não seja superficial, mas ela possa ser profundamente ligada a Ti, nos aproximando de Ti, que a Tua Palavra nos traga, ó Deus, mais fé, que a Tua Palavra nos fortaleça, que a Tua Palavra nos mostre o caminho e nos dê a alegria de poder percorrê-lo a cada dia. Que a Tua Palavra nos ajude, ó Deus, que nesse momento eu não atrapalhe o fluir, mas o Teu Espírito Santo possa passear sobre nós, movendo-nos à mudança, à transformação de que precisamos em Ti. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer hoje é que, ao contrário da bondade, da gratidão, da generosidade, que são ligadas a coisas que a gente faz,
a paciência está ligada a coisas que a gente não faz, que a gente deixa de fazer. É muito difícil entender que algo acontece quando você não faz. A gente é movido, até culturalmente, a gente é empurrado a pensar que uma ação é que vai gerar alguma coisa. A gente nunca pensa que está atingindo um alvo, que está cumprindo uma meta, que está conquistando algo, que está acertando quando a gente não faz. Mas o chamado à paciência é um chamado que envolve muita fé também, porque como é que a gente vai acreditar que não fazendo a gente está chegando a algum lugar? Pois é, muita coisa que deu errado na nossa vida tem a ver com coisas que nós fizemos quando era necessário não fazer nada. Então é algo que a gente precisa pensar com muita clareza a nosso próprio respeito, fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Será que se eu deixasse de fazer em alguns momentos não ia ser uma ação melhor do que tomar alguma atitude propriamente? Então, uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, uma pessoa que experimenta a terapia de Cristo, ela sabe que em alguns momentos o melhor a fazer é recuar, é parar e não tomar nenhum tipo de ação. Precisamos tomar muito cuidado, porque o nosso coração, ele nos conduz a esse caminho de tomar uma decisão, de agirmos e de sermos apressados. A gente fica achando que está sempre atrasado, que precisa correr em busca de tomar uma atitude até mesmo antes das outras pessoas. Quando, na verdade, em muitas situações, a bênção, a vitória, a solução, o alcançar vai estar ligado a não fazer nada. Só quem crê em Deus acredita e tem a convicção de que não vai fazer nada em algumas situações, mas a melhor coisa vai ter sido feita, que é realmente não tomar nenhum tipo de atitude. A gente é muito levado a isso. A resposta que a gente vai dar, a ação que a gente vai tomar, quando na verdade, não havendo uma direção de Deus, não há nada a ser feito. Às vezes a única coisa que nos resta é esperar. E aí eu quero partir para o segundo ponto. Nem tudo a gente vai obter através da força de vontade. Às vezes, o que a gente vai precisar é de experimentar o poder de saber esperar. O que você está aguardando que você ainda não conseguiu? Muito cuidado, porque o nosso coração é enganoso, é traiçoeiro e às vezes nos leva a pensar que a gente não atingiu porque a gente está parado, porque a gente não tomou uma atitude. Nem sempre é assim. A gente vive numa cultura que quer injetar uma força de vontade, quando nem sempre a força de vontade vai nos levar a algum lugar. Às vezes o que vai nos conduzir aquilo que nós desejamos e almejamos para a nossa vida é saber esperar. Eu faço essa pergunta para você. Você sabe esperar? Você é capaz de aguardar com confiança em Deus? Por isso que a gente está trazendo esse tema da paciência, porque existem coisas na nossa vida que vão depender somente de esperar. Outras vão demandar uma atitude da nossa parte. Outras questões vão demandar até uma mudança de rota, a gente vai ter que mudar a forma de agir. Mas existem situações em que o melhor que nós podemos fazer é aprender a esperar. Esperar, saber como esperar. Alguém está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo responder. Não. O Bruno está perguntando se o Marcelo, por quem a gente está orando, é o pastor lá da igreja de Palmeiras, em Cabo Frio. Não, o Marcelo, ele é esposo da Simone, ele participa aqui conosco, está quase sempre conectado aqui com a gente, respondendo aí ao Bruno. Tá. Então lá, terceiro ponto. Quando um novo desafio surgir, para testar a sua paciência, diga para si mesmo que ele é um estímulo para o seu crescimento. E assim a paciência ajudará você a suportar melhor.
Nós, quando entramos nessa jornada corajosa, audaciosa, desafiadora de sermos mais pacientes, logo vem situações. O que é que tira a sua paciência? Se você disser para si mesmo que quer ter mais paciência, sabe o que vai acontecer? Logo a seguir, aquilo que mais te deixa impaciente te sobrevirá. Porém, eu posso tomar uma atitude que vai me ajudar nesse tempo. Quando surgir essa situação que tanto nos torna impacientes, a gente precisa abraçar, acolher essa situação como o grande recurso que o Espírito Santo coloca à nossa disposição para a gente aprender alguma coisa. E aí, no momento que a gente se coloca no lugar de aluno, de aprendente, que é uma expressão que o pessoal da educação tem gostado muito de usar, né? Quando a gente se coloca como aprendente, as coisas mudam. O coração de um aprendente é um coração humilde. Ele se abre, ele é capaz de checar. A Daniela está falando. A Daniela tem uma sala de vídeo que eu não consigo ver, então ela coloca aqui pra gente aquilo que a gente não consegue ver lá dos comentários. Na sala de vídeo foi pedido oração para termos paciência com nossa família nesse momento. Excelente, excelente. Excelente. Eu acho que se a gente tivesse mais paciência dentro de casa, já seria um ganho para a humanidade, para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país. Imenso. Foi ótimo, eu não sei quem foi que fez esse comentário aí, mas foi excelente. Por quê? Irmãos, a gente está discutindo nas redes sociais política, a gente está discutindo o país, a gente está discutindo a ação dos ministérios, a gente está discutindo tantas coisas, e eu fico com a impressão de que está todo mundo com o dever de casa feito dentro de casa. E é lógico que eu estou sendo irônico porque eu sei que não está. Quem é que pode levantar a mão? Vou fingir que eu estou na igreja aqui, presencial, né? Quem é que pode levantar a mão aí e dizer assim, olha, lá em casa todo mundo tem muita paciência com todo mundo? Ah, gente, não, a gente é sério no que está fazendo aqui. O nosso objetivo é amadurecer mesmo. A gente tem muito que crescer dentro da nossa casa. Não é fácil, não é simples, mas nós não vamos retroceder nesse propósito que é tão nobre, que é melhorar no trato, na convivência com as pessoas que são, sem dúvida, nosso maior patrimônio. Existe alguma coisa que você detém, né? Alguma coisa que você possui materialmente que consegue ser superior à tua família? Não dá. Não dá. Nós não temos nada que seja mais precioso do que a nossa família. Agora, o lugar para a gente brigar, o lugar para a impaciência se manifestar. Por quê? Eu já falei ontem e eu acho até que falei anteontem também. A família é um lugar em que há constantes brigas e sinais, manifestações de impaciência, porque todos se conhecem sem as máscaras. Aqui eu estou com a máscara do bonzinho, do pastor que está entregando uma mensagem, que está falando manso. Mas só quem me conhece de verdade é quem convive comigo dentro da minha casa. Agora, não é porque é difícil que eu vou desistir. É quase que uma utopia você acreditar que você vai ter muita paciência dentro da sua casa. Ora, a gente só está vivo porque a gente acredita em utopias, tá? Se a gente não acreditasse no amor, a gente não se casaria. Se a gente não acreditasse na família, a gente não teria uma. Enfim, tantas coisas que a gente se lança porque sonha. E eu acho que é uma aspiração nobre, tá aí. A gente ter mais paciência na família. Então, pegando esse gancho aí excelente desse comentário, vamos partir para isso. Onde é que vão surgir situações para você ficar impaciente? Dentro de casa. E o que você precisa compreender que está por trás dessas situações que geram impaciência em mim e em você? O que está por trás disso, e talvez a gente não perceba, é a necessidade de crescer em alguns pontos. Se você entender que a impaciência está te dando um sinal de onde você pode crescer, você vai julgar menos as outras pessoas e vai crescer muito. Olha, eu como pastor já tive que atender muitos casais.
E às vezes é cansativo, porque você ouve uma hora o marido, ouve uma hora a esposa, e são versões completamente distintas. Porém, o que se perde na maioria dos casos é que ninguém está pensando em cuidar e melhorar a si mesmo. Na terapia de Cristo, a gente nunca quer a mudança do outro mais do que a gente luta pela nossa própria mudança. Esse é com certeza um ponto fundamental, uma cláusula pétrea da terapia de Cristo. Eu estou lá por mim. Ah, mas isso é egoísmo? Lógico que não. Quanto mais eu melhoro como ser humano, quanto mais eu melhoro como pessoa, melhor eu entrego para a sociedade aquilo que eu sou. A pior pessoa de mim é aquela que não quer mudar. Agora, quando eu abraço, quando eu agarro a oportunidade de ser transformado, todos à minha volta vão sentir a fragrância do perfume de Cristo na minha vida. Agora, você acha que eu, sem passar esse perfume de Jesus em mim e sujo, não é? pela luta da vida, pelo chão da vida, eu vou ter condições de propor, de distribuir, de entregar algo para alguém de valor? Não, então eu preciso lutar pela minha mudança. Luta para você mudar, não fica achando que as outras pessoas têm que mudar, porque se isso acontecer vai ser muito bom. Mas se isso não acontecer, a única coisa que vai te restar é você ser transformado e com isso você perceber todas as coisas diferentes à tua volta, porque à medida que a nossa percepção de mundo muda, todas as coisas mudam ao nosso redor, sem contar que com certeza a gente começa a contribuir mais. O Mauro está falando aqui, amigo, cada dia te admiro mais. Deus está no comando e as suas preces me ajudando a me levantar. Que benção, olha aí, ó. Isso é maravilhoso demais. Esse é o presente que a gente pede a Deus todo dia e Deus não tem negado. Aí, ouvir o testemunho de gente boa, gente que a gente ama, que está sendo beneficiado. Gente, não teria sentido nenhum a gente fazer uma transmissão se não gerasse resultado. Não é? A gente não sabe se vai conseguir chegar a muitas pessoas, mas a gente tem certeza de uma coisa, que as poucas que estiverem caminhando com a gente vão viver experiências profundas. Eu estava comentando com a minha esposa, um dia desses, que por conta dos assuntos que a gente tem trazido aqui, tem dias que a gente até tem dificuldade de dormir, sonha. E eu vou dizer uma coisa para você, se você se envolve com a terapia de Cristo, pode se preparar. Teu coração vai ser mexido, tua vida vai ser sacudida, mas para melhor. Porque não adianta, a gente às vezes vive uma ilusão, tá? Às vezes a gente acha que está tudo bem porque isso é mais cômodo e confortável para a gente, e na ausência desse constrangimento a gente não cresce. Se todo mundo na face da Terra achasse que está tudo bem, o mundo se destruiria em pouquíssimo tempo. Agora, o incômodo da gente abraçar, a possibilidade da mudança é que nos move a fazer alguma coisa. A gente tem que tomar um baque, né? O Mauro está falando, tomei um baque no amor muito grande, hoje tomando remédios, tarja preta para ficar de pé, remédios para dormir e com o coração bem destruído. Eu acredito que esse baque, Mauro, ele vai te conduzir a uma vida diferente, nova e muito melhor. Você é um vencedor, você é um camarada líder nato, uma pessoa competente, uma pessoa que foi muito bem sucedida na tua carreira profissional, uma pessoa admirável, não é? Um grande profissional. Agora, no baque não há uma derrota. No baque para o vencedor, né, eu me lembro uma vez uma luta memorável do Valide, lutador de jiu-jitsu, que ele perdeu, ele falou assim, né? Muito marrento ele até hoje. Ele falou, os fortes perdem para se fortalecer. Não está na Bíblia isso não, mas é interessante, não é? Não há derrota, gente. Não há derrota quando a gente sofre um baque no amor, quando a gente sofre um baque nas nossas finanças. Não, para quem vive a terapia de Cristo, toda experiência é válida, contribuindo para um crescimento sem precedentes. Você quer crescer, você pode ter certeza que virão situações de naturezas distintas, mas a gente não está à procura de moleza.
A gente quer crescer e a gente não abre mão com toda certeza de que o Espírito Santo nos conduz a isso, porque também não é ter um coração violento, audacioso e ambicioso que vai resolver, mas um coração que é paciente, que vai recebendo, né? O Bruno aí, Mauro, está se solidarizando contigo aí também, está passando por uma situação semelhante, e é isso aí. A gente não tem... com toda certeza, eu posso compartilhar aqui com vocês que esse era um dos meus sonhos. Quando a gente, lá em 2009, começamos a esboçar alguma coisa sobre terapia de Cristo, tá? Era que as pessoas tivessem facilidade de colocar suas dores sem temer absolutamente nada, não é? Pensando apenas que dores são coisas que a gente compartilha. Nisso aí nós somos fotocópias uns dos outros, passamos por dores, que a gente tem até constrangimento em falar, dói só de falar, mas nós cremos no tratamento das feridas da nossa alma, na transformação de cada uma delas em uma história de vida que a gente possa contar de superação, de transformação. Deixa eu só ver aqui o que é que Simone falou lá atrás, que eu perdi aqui, perdão. Realmente um lar onde somos mais pacientes um com o outro, dentro de casa, assim cuidamos uns dos outros, podemos cuidar mais de quem é de fora, pois toda a nossa vida de cristal começa dentro de casa. Está sendo muito difícil. Pastor, para um lutador não existe derrota e sim experiência para que fiquemos mais fortes. É isso. Quando um lutador perde, o que ele faz? Ele vai estudar os seus erros. Ele pega ali o seu treinador, ele melhora o seu treinamento porque ele vê que o que ele tinha não foi suficiente para vencer. Então ele se aplica. Gente, e essa jornada não é uma jornada angustiante. Eu te faço um desafio de você entrar nessa aventura maravilhosa de peregrinar na escuridão da tua alma, chamando a luz de Jesus para te transformar num tratamento, né, através de um tratamento te transformar para te melhorar. Vive essa aventura, para de viver uma ilusão. Para de viver uma ilusão religiosa, para de viver uma ilusão dentro da sua casa, para de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Vamos enfrentar a nossa escuridão, crendo que a luz do Senhor vai brilhar sobre nós. Não tem problema não. Quem está tomando remédio aí, quem está tomando medicamento de tarja preta, olha, é por um tempo. É por um tempo. Depois as coisas vão melhorar, vai diminuindo, daqui a pouco já começa a tirar um medicamento, aí o psiquiatra vai lá, diminui um pouquinho a dosagem, você vai superando, e uma coisa já há consenso entre ciência e fé a respeito de algo. Quando a gente passa por um tratamento e que toma algum remédio prescrito, diagnosticado por um profissional de saúde, psicólogo, psiquiatra, né? Sempre a terapia é importante. A terapia é um aliado. Então a gente não quer inverter, achar que tem que trocar uma coisa por outra, mas é um tripé. Tem a tua força de vontade, tem a tua fé em Deus, tem a tua aplicação, aquilo que a ciência já descobriu que pode contribuir, e não há problema em fazer um caldo disso tudo, e com certeza você vê aí a cura, a melhora e a transformação. A Ariane está colocando aqui, sobre ter paciência, esse ano tive muita vontade de crescer na área profissional, aluguei uma sala comercial em busca de crescimento. Mas tinha alguma coisa que dizia para eu esperar e eu não quis ter paciência. Entrei na sala comercial dia 2 e dia 17 veio o decreto de fechar tudo. Foi muito ruim porque eu errei, porque não soube esperar, por isso pedi oração para poder aceitar a devolver a sala e não sofrer. Agora já estou bem, estou conformado e vou voltar a montar meu cantinho dentro de casa. Um dia de cada vez, mas com Deus fica mais leve, estou com o coração cheio de esperança e sabendo que Deus tem o melhor.
me sinto aliviado e acredito que Deus está comigo na decisão. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Olha, você que é empresário, você que presta algum tipo de serviço, talvez você coloque um pedestal para o aluguel de um espaço, entendendo que sair do cantinho de casa e abrir uma sala comercial, colocar numa sala comercial a tua prestação de serviço é subir um degrau, nem sempre. Eu tenho uma experiência aqui que eu sempre contabilizo, tá? Eu tenho um amigo que tem uma banda de rock e a gente estudou junto na faculdade e ele já tocava. Em 2006 ele conseguiu um contrato com uma gravadora famosa na época. E ele falou, André, as primeiras semanas foi sonho, a gente era colocado em hotéis, né? A gente era paparicado, aquela coisa toda. Passou um pouco de tempo e eles deixaram a gente completamente. Parece que participaram da gravação do CD deles e depois deixaram a gente completamente soltos, sem divulgação, sem nada. E o que eles fizeram? Eles gravaram um CD dentro de casa e na época o compartilhamento de música não era como nós temos hoje, essas plataformas aí, Deezer, Spotify, né, entre outras. O que ele fez? Ele colocou o CD dele na internet e ele falou, André, não deu 8 minutos. Não passaram-se 8 minutos, a gente já tinha show marcado em Brasília. A banda é do Rio de Janeiro, ele já tinha um show marcado em Brasília. Que ele falou, olha, a gente deixou de vender CD através de gravadora e em loja e passamos a vender os nossos CDs nos shows e foi muito melhor para a gente, fora que a gente teve muito mais agenda porque a gente divulgou o nosso trabalho. Foi uma coisa, Ariane, e aí o pessoal que empreende aí, foi uma coisa muito nova para aquele tempo, mas que hoje já é um padrão. Então eu quero dar coragem a você a fazer coisas que não estão sendo feitas e, obviamente, buscar a direção de Deus para isso, compreendendo que hoje o que parece novo e até tem um ar de derrota, pode ser a tendência. Ariane, sabe o que pode acontecer? Pode haver uma mudança no mercado imobiliário tão significativa que a maior parte das pessoas vão passar a ter seus negócios dentro de casa. E aí o que você está fazendo hoje, que te soa como uma pequena derrota, pode se tornar uma alternativa para outras pessoas que vão fazer isso depois de você. E graças a Deus você está fazendo isso rápido. Foi a decisão que Deus te direcionou a ter e com certeza Deus vai honrar você, né, na tua decisão. Retroceder nem sempre é perder. Às vezes é um caminho melhor para proteger nosso coração. Eu não confio, sinceramente, assim, algo talvez pessoal, mas eu não confio em nada que a gente imponha a Deus. Não tem como você abrir um espaço, comercialmente falando, e obrigar Deus a te prosperar naquilo. Tá? E é óbvio que quando a gente quer crescer, a gente dá alguns passos, né? E eu acho que foi isso que aconteceu contigo. Você não errou, você deu um passo. Porém, a tua capacidade de avaliar a tua volta foi rápida. E isso é um motivo de você agradecer a Deus. Porque tem pessoas que ficam ali, ó, acreditando, não, vai, achando. E a gente já falou sobre isso hoje, inclusive. Nem tudo a gente resolve com força de vontade. Tem coisas que a gente resolve aprendendo a esperar. A gente não precisa dizer assim, como muita gente está dizendo, esse ano está perdido. Não. Sabe o que está acontecendo? Vai haver uma grande virada, já está acontecendo em todo o mundo. Aí é tempo da gente se aplicar. A gente precisa estudar o mundo, a gente precisa aprender com as pessoas que são especialistas nesse tipo de mudança. A gente tem que ler o jornal, ler a Bíblia, mas numa mão e no outra mão ler o jornal. Saber o que está acontecendo e pedir a Deus que a gente consiga entrar no que está acontecendo, adaptado a todas as modificações. Então a gente tem que aprender a que nesse tempo de espera há uma aprendizagem. As coisas não são hoje. Eu converso muito com meu pai sobre isso. Ele disse que há uns anos atrás tinha uma pessoa para carregar a mala.
na rodoviária, que você pagava para a pessoa carregar a mala. Hoje você tem um carrinho. Antigamente, você tinha a internet de escada, as pessoas esperavam para entrar tarde da noite para poderem acessar. Eu lembro que as pessoas entravam, jogavam as coisas offline para depois imprimir. Hoje você tem a banda larga. Antigamente, não sei se tem alguém comigo que estudou comigo aí na faculdade, mas a gente tinha dúvidas sobre textos, ficava fila para perguntar para o professor. Hoje a gente tem acesso a tudo, a uma informação tão vasta que a gente não tinha antigamente. João Holanda falando aqui. Eu ouço muitas pessoas falarem, quero que tudo volte a ser como antes. Mas eu não acredito que as coisas voltarão a ser como antes, por isso acredito que no lugar de desejar que tudo volte ao normal, nosso desejo deve ser, espero que eu consiga me adaptar a esse novo mundo. Amém. Amém. É isso, sem mais. As coisas não vão voltar a ser como antes, talvez você gostasse muito de como as coisas estavam acontecendo, mas Deus tem algo melhor e está nos ensinando a viver essa mudança. O nosso coração não vai diminuir por causa dessa pandemia. Nós temos uma grande chance à nossa disposição de dilatar nosso coração para receber mais de Deus. Talvez a nossa confiança estivesse sendo depositada de uma maneira exagerada em determinadas coisas. Isso não significa que a gente vai andar para trás, que a gente não vai crescer. Não, pelo contrário, a gente precisa crescer e ofertar, dar algo à sociedade melhor do que o que nós estamos dando. Olha só que coisa maravilhosa. A gente está aqui com liberdade de pregar a palavra sem precisar depender do aluguel de um espaço. Eu acho até, pegando carona, João, no que você está falando, que a gente tem que dar um crédito maior a essas transmissões que estão sendo feitas. Eu não estou falando exclusivamente da que eu faço, não. Tem gente boa, que eu quero até começar a indicar para vocês, que estão fazendo em diferentes horários. Tem muita gente boa, lives interessantes que estão acontecendo. Agora, a gente gosta da coisa de uma determinada maneira. A gente gosta de um jeito, não é? A gente gosta de ir ao templo, por exemplo. A gente gosta de ver a pessoa falando presencialmente. Mas algumas coisas vão mudar. Eu não posso depender de um espaço alugado, caro, que não se tenha condições de bancar para ouvir a palavra de Deus. O que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a mudar a nossa mente e perceber que uma conexão como essa, ela é muito menos custosa e ela pode trazer os efeitos de uma conexão presencial. Ah, mas é muito melhor uma conexão presencial. É óbvio que é melhor você ir para o seu trabalho de helicóptero do que de ônibus. Mas por que você vai de ônibus? Porque é viável. E de helicóptero não é viável. E a gente vê muitas igrejas lutando muito para crescer, ampliar o templo e aquela coisa, gasta-se um dinheiro que não se tem e daqui a pouco está impondo aquele peso às pessoas dizendo, olha, a gente começou a obra, a gente tem que pagar. Mas tudo por quê? Porque às vezes a gente não se apega à facilidade que a gente tem como essa. Eu estou aqui num celular meia boca, fazendo uma gravação sem absolutamente estrutura nenhuma, mas eu creio que a mensagem está chegando no teu coração e ela vai trazer um efeito tanto quanto se eu estivesse no estúdio. Aliás, de grandes estúdios muito bem estruturados, a gente ouve tanta mentira, há tanta distorção, não é? Há tanta gente falando tanta coisa que não produz nada no nosso coração, então a gente tem que se aliar a isso tudo. E outra coisa que é muito importante, aliada a essa fé comunitária que eu tenho com outras pessoas, não é? É a gente reforçar a nossa busca dentro da nossa casa com a nossa família. Eu faço votos de que a tua casa seja um lugar de oração também com a tua família. Que a tua casa seja um lugar de culto, de adoração a Deus também. Você pegar teus filhos
e orar com eles e fazerem alguma coisa juntos que glorifique, adore a Deus, e assim a coisa aconteça dentro da sua casa também. E peço desculpa por falar algo, talvez muitos púlpitos estejam se tornando palco de circo, palco de um show. E aí você acha que é o show que muda a tua vida? O que muda a nossa vida não é assistir a um espetáculo. O que muda a nossa vida é na simplicidade com a qual a gente tiver acesso de receber, a gente usar o que a gente recebe como ingrediente, como semente, para a gente ser transformado. O que eu preciso me perguntar não é a qualidade daquilo que eu assisto por uma performance, mas o efeito daquilo que eu recebo na minha vida. Se você tiver mais paciência, se você dispuser teu coração a ser mais paciente, a obra de Deus já está acontecendo na sua vida, a partir de uma transmissão simples. Eu não estou falando nada sobre paciência que você não saiba, mas eu estou querendo reforçar em você algo que eu sei que eu e você precisamos. E vamos seguir. Quando a gente está... Eu estou acabando já, tá? Quando a gente está entediado, a gente pensa com um ar de ilusão que nós estamos entediados com os outros ou com circunstâncias. Não. Às vezes o entediado é você com você mesmo. Como é que você se sente quando você está sozinho? Tem gente que fica extremamente incomodado se não tiver um lugar com internet. Tem gente que se sente entediado se não tiver acesso à sua rede social. Calma aí. O que está acontecendo contigo? Você não é capaz de ficar bem sem essas parafernálias todas? Então já estamos aí com um problema que está sendo sinalizado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Às vezes, o problema está com a gente no nosso interior. A gente, por não ser rico em Deus, de coisas que são preciosas e que nada, nenhuma pandemia pode roubar, a gente fica restrito, confinado, prisioneiro dessas tais coisas. Sei lá, está lá na fila e está demorando muito, você fala, ai que tédio. Poxa, é um tempo que você tem para você, para pensar as suas coisas, para refletir sobre a sua vida, para adorar a Deus, para demonstrar gratidão, para fazer o bem. Enfim, todo tempo a gente pode fazer alguma coisa que seja uma contribuição para as outras pessoas. Mas às vezes a gente está preocupado porque o ambiente, ao nosso ver, é um ambiente que nos entedia. Se você não quer mudar, qualquer mensagem vai ser entediante para você. Se você não quer ficar bem com as pessoas, não quer conviver bem com a tua família, nenhuma família vai prestar para você, nenhum lugar vai ser bom para você. E nós precisamos tomar cuidado porque, às vezes, ao final de uma longa jornada, a gente descobre que o problema está com a gente e que a gente é que precisa mudar. Ah, mas fulano me fez isso. Pois é, às vezes a nossa carência se associou a pessoas de quem a gente não precisava estar associado e por isso que a gente está sofrendo. Às vezes a gente não sabe esperar, né? Já que a gente está falando de paciência, às vezes por não sabermos esperar, a gente se envolve, a gente se associa a coisas e pessoas que se tornam problemas para a gente depois. Tudo por quê? Porque a gente não está firme em Deus. Quando a gente é completo com Deus, uma outra pessoa ou a convivência com pessoas vai agregar, mas jamais completar. Nós não estamos à procura de que as pessoas nos completem, porque só quem pode nos completar é Deus. O que a gente está à procura nas pessoas é de estender a nossa mão e, com toda certeza, viver em comunhão, para que dê sentido. Mas completar não. Completar, quem nos completa é Jesus. Por isso que os casais brigam, às vezes as famílias se desentendem com facilidade, porque a gente está esperando que o outro faça aquilo que somente a minha comunhão com Deus vai proporcionar. Agora é tão bom quando você, somado a essa comunhão com Deus que te preenche, você transborda isso sobre outras pessoas, comungando da felicidade. Eu não quero me juntar contigo para falar de problemas, para murmurar sobre a vida. Eu quero me juntar com você para glorificar o nome de Deus. Como eu estou com vontade, né, de ir na casa da Eliane. Como é que eu estou com vontade de rever a Naira?
Como é que eu estou com vontade de ir na casa do Adélio e da Célia? Como eu estou com vontade de ver o João Orlando tomar um café? Como eu estou com vontade de visitar o Rodrigo lá no sul e conhecer a filha que nasceu? Não é? Como eu estou com vontade de conhecer a Simone e o Marcelo, que é um casal que minha esposa já conhece, é parente, mas eu não conheço ainda presencialmente. Isso é gostoso. Agora a gente não faz isso para tapar o buraco que somente Jesus vai tapar na nossa vida, então a gente tem que perceber até que ponto a culpa que a gente atribui aos outros ou a outras circunstâncias, na verdade não reside na escuridão do meu interior, que precisa ser iluminado pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. E para terminar, a espera intensifica o desejo. Quando eu espero, eu descubro se eu realmente quero aquilo. Existem coisas que, pela nossa impaciência de esperar, a gente descobre que ao fim e ao cabo a gente já não quer tanto assim. Agora tem coisas que a gente quer, a gente insiste, a gente roda e aquilo ainda é preservado no nosso coração. Eu sempre digo algo: as sementes que Deus não plantar no teu coração, aquilo que Ele não plantou, Ele tem o poder de arrancar. Mas aquilo que Ele plantar no teu coração, ninguém vai poder arrancar de você. Eu posso dizer que eu sonhei muitos anos com esse momento que com muita liberdade eu poderia falar em nome daquilo que Deus colocou no meu coração, a terapia de Cristo. Mas demorei muito tempo. Esse ano eu vou fazer 40 anos e eu estou lutando com isso desde sempre. Agora, isso persistiu no meu coração, poderia ter abandonado isso, mas não adianta, é o que aquece, é o que faz meu coração cantar, né? E aí é uma pergunta poderosa, eu me volto para você nessa noite, no finalzinho dessa transmissão de hoje, te pergunto, o que é que faz teu coração cantar quando você faz? O que é que faz teu coração cantar? E aí quando a gente aprende que o coração canta, e que existem coisas que Deus colocou à nossa disposição, talentos, dons, recursos, condições, capacidades, qualidades. Quando a gente descobre que pode colocar isso tudo para cantar, a nossa vida se torna muito melhor. Não estou dizendo com isso que a gente não vai fazer coisas complicadas, mas até quando você estiver fazendo coisas complicadas, se você colocar à disposição do Espírito Santo o teu coração, ele vai cantar até no momento de fazer coisas difíceis. Sabe por quê? Eu nunca me esqueço de algo, talvez eu já tenha falado isso em alguma transmissão, né? Teve um dia que eu estava com a Mariana e a Analice, elas eram pequenas ainda, bem pequenas, e eu tinha que pregar à noite numa igreja diferente da minha, e era um estudo bíblico, a igreja fazia o estudo, não era no domingo, era dia de semana. E aí teve uma hora que eu me irritei, que eu falei com Deus assim, poxa, como é que eu vou preparar um estudo se eu tenho que cuidar das crianças? Eu não deveria estar num gabinete fechado, lendo, me aplicando. E aí Deus falou ao meu coração, eu creio que Deus falou ao meu coração através do Espírito Santo. Eu já te dei o estudo para você transmitir. Sabe qual foi o estudo daquela noite? Na igreja do Catujal, lá em Portugal. O estudo foi: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Elas estavam brigando entre elas, eu estava a todo momento tendo que apartar. E no final de tudo aquilo eu descobri que eu tinha um estudo de caso, tinha algo muito prático para transmitir, que com muita facilidade eu pude fazer, porque Deus me fez viver uma experiência, que talvez os livros de teologia, talvez uma aplicação teórica não seria capaz, não é que não ajude, é que não seria capaz de dar conta daquilo que precisava ser feito. Deus estava me dando uma experiência. Assim eu quero dizer para você que eu não sei qual é a dificuldade que você tem para viver aquilo que você quer viver, mas pode ter certeza que tudo que está te acontecendo está te aprimorando, está te protegendo, te ensinando um caminho mais nobre e mais excelente. Pai, nos ajuda. Que a espera intensifique o desejo a ponto da gente perceber que o que perseverar no meio de tudo que a gente viva é porque é teu, é porque é um projeto teu, aquilo que continuar. Mas também não queremos ser pessoas obstinadas. Trata nosso coração para que o teu Espírito Santo possa
limpar nosso coração de todas as sementes que o Senhor não tiver plantado. Não queremos a semente do ódio, da indiferença, do medo, não queremos a semente da preocupação excessiva, do desespero, mas que o Senhor plante em nós essa paciência, nos dá o poder de esperar, nos dá o poder de, diante de uma vontade grande de fazer algo, não fazer nada, esperando de Deus, quando assim for conveniente, segundo a ação e a direção do Teu Espírito Santo na nossa vida. Não permita que a gente se entedie estando conosco mesmo, que a gente possa aprender a amar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e que possamos celebrar, junto com as outras pessoas, a obra que Deus fizer no nosso coração. Em especial, eu quero orar para que a gente tenha muita paciência dentro da nossa casa, que haja muita paciência na nossa família, que o Senhor semeie isso nessa noite e que possamos colher isso no momento da refeição, no momento de tratar da casa, de arrumar, de cuidar de tudo, que o Senhor nos preserve, nos abençoe, nos dando paciência. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Mensagem da Lúcia. A Lúcia está mandando aqui uma mensagem, está terminando. Boas notícias. O primo da Andréia, é o Arthur, por quem a gente estava orando, saiu do hospital. Graças a Deus, a gente teve hoje uma notícia boa para contar. Começamos a orar anteontem pelo Arthur. Graças a Deus já... Notícia. Olha, uma outra boa notícia. Calma aí, gente. Outra boa notícia, meu esposo Fernando teve também uma melhora acentuada das dores. Muito obrigado. A gente está orando também pelo esposo da Lúcia. Graças a Deus por tudo isso. Um beijão em todos vocês. Se você chegou depois do louvor ou pegou apenas a metade dessa mensagem, eu digo a você que você tem a opção aí de retroagir o vídeo fica guardado, fica gravado. A gente, a partir de sábado, né, desde sábado, a gente está falando sobre paciência. Então, se você quiser pegar os outros pontos, você faça isso, aí você pode ter acesso aí pela página da gente no Facebook. Eu tenho pedido em especial, até algo que o Bruno tem me orientado, a gente quer melhorar e poder postar coisas no YouTube também. Só que o YouTube ele demanda você ter inscritos. Então, se você puder, se você achar que convém, assina lá no nosso canal no YouTube, porque a gente vai começar a postar coisas por lá também. Já tem algum material lá, mas a gente tem mais coisas a fazer que vão precisar de mais inscritos, tá? Se você puder compartilhar, eu vou ficar muito feliz, porque você tem contatos que eu não tenho, então eu gostaria que essa mensagem chegasse em pessoas com quem eu não tenho um contato direto. Se você julgar que edificou a tua vida, né? Se quiser colocar qualquer coisa aí nos comentários também, coisas que a gente possa melhorar, ou coisas que você observou, porque o importante dessa conexão é que não seja um grupo de pessoas tendo uma ligação superficial, mas que a gente, juntando pouco ou muita gente, a gente tenha uma profundidade de viver a terapia de Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Não se esqueçam, nós estamos sendo tratados por Jesus. Um beijão. Até amanhã nesse mesmo horário.